Os jogadores do Internacional se reapresentaram depois do empate em 1-1 contra a equipe do Vasco da Gama pelo Campeonato Brasileiro. É uma curta preparação pensando no jogo de quarta que é decisivo contra o Fluminense pela Copa do Brasil. Um jogo treino aconteceu nesta reapresentação para aqueles atletas reservas que não tiveram minutagem de jogo ao longo deste fim de semana. E nessa atividade, algumas novidades importantes. Richard e Ronaldo formaram a dupla de volantes do Inter, na vitória por 2-0 sobre a equipe do São José. A gente fala também ainda sobre a polêmica expulsão do goleiro do Vasco, Léo Jardim. O clube carioca lançou uma nota afirmando que Léo Jardim teve uma lesão na costela, inclusive divulgando um exame que foi feito em um laboratório apontando um hematoma na região que ele alegou ter sido atingida. A gente fala também sobre mercado de transferências. O que falta para o tão esperado anúncio de Alan Rodrigues? As últimas garantias bancárias estão sendo ajustadas. Esse é o Diário do Inter KTO desta segunda-feira, 28 de julho de 2025. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. Nesse vídeo, um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário colorado ao longo desta segunda-feira. A gente começa falando sobre o dia de reapresentação no CT Parque Gigante, depois do empate em 1-1 contra a equipe do Vasco. Roger Machado protagonizou e promoveu um jogo treino no CT Parque Gigante com o São José, que veio até o CT, visitou as instalações do Internacional para essa atividade, que tem como objetivo movimentar os jogadores reservas, para que eles não percam muito ritmo de jogo, para que eles estejam jogados, mesmo não tendo atuado na partida contra o Vasco da Gama. O Inter entrou em campo neste jogo treino com Antony no gol, a defesa de Alan Benítez, Vitão, que estava suspenso no jogo contra o Vasco, Gabriel Mercado e Ramon. O meio-campo teve uma dupla de volantes nova, que foi de Richard e o Ronaldo. Ronaldo recuperado de lesão, Richard recuperando a sua melhor forma física e já se colocando à disposição de Roger. Mais à frente, Vitinho, Tabata e Gustavo Prado, com Raikkonen na frente. Esse foi o time do Inter que encarou o São José e venceu por 2-0, com 2 gols de 2 garotos da base que entraram no segundo tempo. Entraram nesta partida no segundo tempo o Juninho, o Pedro Cauã, o Luiz Otávio, o Diego Rosa, o Alex, o João Vitor e o Diego Kozer. E foi justamente um gol do João Vitor, ponta, e um gol do Diego Kozer, atacante, que deram essa vitória no jogo treino para o Internacional pelo placar de 2-0. Mas os principais destaques, Richard e Ronaldo, que trabalharam já por alguns minutos jogando contra a equipe do São José e podem já estar à disposição de Roger, por exemplo, para o compromisso dessa quarta-feira contra a equipe do Fluminense, jogo decisivo e importantíssimo pela Copa do Brasil, tá? Dito isso, o dia ainda foi de muita repercussão em relação à polêmica expulsão do goleiro Léo Jardim na partida de domingo. Na tarde dessa segunda-feira, eu gravei um vídeo aqui no canal trazendo relatos da súmula feita pelo Flávio Rodrigues de Souza, que apontam o porquê ele teve tanta certeza que o Léo Jardim estava fingindo uma lesão. Isso está diretamente ligado ao fato do Ricardo Cobalcini, que é auxiliar técnico do Vasco da Gama, ter pedido para o Léo Jardim cair para segurar o jogo e dar tempo do Vasco fazer algumas trocas que estava fazendo. O árbitro ouviu isso, deu cartão amarelo para o Cobalcini e depois foi lá, pediu para o Léo Jardim levantar, ele não levantou e aplicou, portanto, o segundo cartão amarelo, que veio a ser o cartão vermelho. Mas o Vasco contra-atacou hoje, tá? O Vasco emitiu uma nota afirmando que Léo Jardim teve uma lesão na costela. E o Vasco, inclusive, divulgou um laudo laboratorial de um exame de imagem feito nas costelas de Léo Jardim e que apontaram uma lesão com um hematoma de 3 centímetros por 2 centímetros. O Vasco, obviamente, lança isso para constranger o árbitro, Flávio Rodrigues de Souza, o Inter, que tem a versão de que a expulsão ela foi justa e merecida. Talvez até a imprensa daqui, eu, por exemplo, coloquei a expulsão como justa e tem muita gente indo nessa linha também.
E o Vasco se defende. O Vasco pediu o afastamento do Flávio Rodrigues de Souza do Campeonato Brasileiro e vai lançar esta nota e este exame médico do Léo Jardim para constranger a arbitragem e alegar que o goleiro estava machucado, estava com dores e que o árbitro cometeu uma grande injustiça, por mais que o relato do árbitro ele não mude. Léo Jardim caiu no gramado porque Ricardo Cobalcini, auxiliar técnico, pediu para ele cair no gramado para ganhar tempo. Ele viu isso, pediu para o goleiro levantar, ele não levantou e aplicou o segundo cartão amarelo, mas houve esse contragolpe inusitado. O Vasco mostrou uma lesão do Léo Jardim que ninguém imaginava através de um laudo laboratorial na tarde desta segunda-feira, tá? Dito isso, avançando na pauta do Inter, vamos falar sobre o mercado de transferências, tá? Porque o Inter emitiu um comunicado hoje para a imprensa informando e oficializando duas vendas que a gente já conhecia. Uma delas de Matheus Dias, que agora é jogador do Nacional da Ilha da Madeira, e o Kaique Rocha, que foi oficialmente vendido para a equipe do Casa Pia, de Portugal, tá? Os dois foram transferidos em definitivo. A negociação do Kaique Rocha é da casa de 3 milhões de reais. O Matheus Dias é de 1 milhão de euros, que dá aí uns 6 milhões de reais, quase 10 milhões de reais os dois negócios. O Inter não tem todo o percentual da negociação envolvendo o Kaique Rocha, mas são negócios que o Inter oficializou nesta segunda-feira, tá? Por último, vamos falar a respeito de Alan Rodrigues, jogador que o Inter tenta já fechar essa negociação há alguns dias, há algumas semanas, mas não houve ainda o anúncio oficial. E o que vem da parte da direção do Argentinos Júniors, e essa declaração ela é até pública dos dirigentes do clube argentino, apontam que faltam alguns detalhes burocráticos para que o Alan Rodrigues possa ser liberado para viajar a Porto Alegre. Ele era esperado para chegar na capital gaúcha nesse domingo, mas não chegou. Isso pelo atraso de algumas documentações. E que documentações burocráticas são essas? São documentos que fixam e ficham as garantias bancárias que o Inter está estabelecendo para o pagamento parcelado do acordo com o Argentinos Júniors. A gente já trouxe aqui a informação que o Inter deverá pagar 5 milhões de dólares pelo Alan Rodrigues de maneira parcelada, mas que para aceitar este parcelamento, o Argentinos Júniors solicitou garantias bancárias. E essas garantias bancárias serão dadas por um parceiro do Internacional, que não foi revelado quem é. Esses documentos estão sendo elaborados, estão a caminho para que a partir disso o Alan Rodrigues possa ser liberado do Argentinos Júniors para vir a Porto Alegre. É só isso que falta para que o volante uruguaio de 25 anos seja, enfim, anunciado como reforço do Internacional para a temporada. Não será um reforço para o jogo de quarta-feira contra o Fluminense, por óbvio, mas o Inter quer integrar ele no elenco o mais rápido possível para poder ter o jogador à disposição já em Campeonato Brasileiro e também jogo da volta, quem sabe contra o Fluminense, Libertadores contra o Flamengo também vem por aí com jogos bastante importantes. Para fechar, gente, vamos falar aqui de KTO, tá? Vamos com ganho extra nos jogos do Internacional, tá? QR Code tá aqui na tela. Lembrando que a KTO é um site proibido para menores de 18 anos e que apostas podem fazer com que você perca o dinheiro. Já saíram odds dos jogos da Copa do Brasil e do jogo de quarta-feira no estádio Beira-Rio, Inter e Fluminense. A tendência é que o Inter vence esse jogo em casa contra o Fluminense, tá? A vitória do Inter tá pagando 2,1. E o Inter é favorito, de fato, para vencer o Fluminense, é o melhor time jogando dentro de casa. O Inter precisando ter uma vantagem expressiva para depois poder segurar lá no Maracanã. A vitória do Inter tá pagando 2,1. Além disso, a gente tem ambos os times não marcam, tá? Tô achando que o Inter não leva gol nesse jogo. Tá pagando 1,56. E se é pra apostar em alguém fazendo gol, gente, vamos apostar no Alan Patrick, né? Alan Patrick talvez seja o grande cara que cresça em jogos decisivos e que possa fazer a diferença nesse confronto. Joga lá na KTO com responsabilidade, lembrando que é o site para você se divertir, proibido para menores de 18 anos, porque apostas podem fazer com que você perca dinheiro. Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!